Escola Policultural Centro de Treinamento Profissional. Excel, planilha eletrônica, do básico ao avançado. Objetivo do curso: os estudantes interessados no aplicativo de planilha eletrônica Excel aprenderão a trabalhá-lo de maneira eficiente. Este treinamento envolve atividades práticas desde manipulação de planilhas, fórmulas e funções financeiras, a gráficos, tabelas dinâmicas e desenvolvimento de programas em VBA. Algumas dicas para você antes de iniciar o curso. Primeiro, organize seu ambiente de estudo. Ele deve ser calmo, confortável e livre de distrações. Segundo, defina o melhor horário. Algumas pessoas trabalham melhor pela manhã, outras à noite. Faça suas anotações, revise seus estudos, pelo menos uma vez por semana. Neste capítulo, veremos como automatizar nossa planilha por meio das fórmulas do Microsoft Excel. As fórmulas, em geral, são aplicadas às células. Primeiramente, vamos ver o conceito de referência, que é indispensável para trabalharmos com fórmulas. Vamos utilizar a planilha que formatamos no capítulo de formatação, por já conter os dados básicos que precisamos. Através do sinal de igual inserido no início de uma célula, podemos fazer tanto uma referência a uma outra célula quanto a uma fórmula. Por exemplo, se clicarmos na célula B14 e digitarmos igual a B2, essa célula receberá o valor da célula B2. Se eu alterar a célula B2, todas as células que fazem referência a ela serão atualizadas. Com este conceito em mente, podemos partir para o aprendizado de fórmulas. Primeiramente, vamos ver os operadores básicos, idênticos aos operadores da matemática fundamental. Vamos clicar na célula B14 e apagar o seu conteúdo. Agora, digite igual B2 mais B3 e pressione Enter. Veja que o Excel pegou o valor da célula B2, somou ao valor da célula B3 e nos mostrou o total. Através deste procedimento, podemos efetuar também subtrações usando o sinal de menos ou hífen, multiplicações usando o asterisco ou divisões usando a barra. Enquanto esses operadores são úteis, o principal do Excel são as fórmulas já inclusas no software. Entre as centenas de fórmulas que temos, vamos dar destaque a algumas que são usadas em muitos casos. São elas soma, média, mínimo e máximo na parte aritmética e a fórmula C na parte lógica. Para finalizarmos essa parte de introdução às fórmulas, temos que notar que as fórmulas são compostas pelo seu nome e eventuais argumentos, que são passados através de parênteses. As fórmulas retornam valores que podem ser usados na planilha ou até mesmo em outras fórmulas. Vamos ver as funções de um ponto de vista prático. A função soma é uma função extremamente simples, mas muito utilizada. Através dela, podemos efetuar a soma entre células ou valores absolutos. Vamos aplicar essa fórmula em nossa planilha. Clique na célula B15 e digite igual, soma, abre parênteses. A sintaxe da função é exibida como uma dica. Note que o argumento número 1 é obrigatório. Um argumento entre colchete indica que ele é opcional. Ou seja, o argumento número 2 não é obrigatório para o funcionamento da função, mas pode ser usado. O sinal de reticências tem o sentido de assim por diante, isto é, podemos usar o argumento número 3, número 4, número 5 e assim por diante. Note que todos os argumentos são separados pelo sinal de ponto e vírgula. Selecione o intervalo correspondente ao meses do ano, que é o intervalo B2 ao B13. E pressione a tecla Enter. O valor é calculado automaticamente. Se quisermos adicionar o valor 15 a essa fórmula, teríamos duas formas para fazer isso. A primeira seria adicionar o valor 15
como segundo argumento à nossa fórmula, ou seja, a fórmula ficaria igual soma, abre parênteses, B2 ao B13, ponto e vírgula, 15. A outra fórmula seria adicionando o sinal mais e o valor 15 após a função soma, o que resultaria na fórmula igual soma, abre parênteses, B2 ao B13, fecha parênteses, mais 15. A função média retorna o valor da média aritmética entre o intervalo de célula ou valores. Sua sintaxe é idêntica ao da função soma, ou seja, o primeiro argumento é obrigatório e os demais opcionais. Vamos obter a média dos valores do ano. Clique na célula B14 e digite igual média, abre parênteses, e selecione o intervalo B2 ao B13. E pressione Enter. A nossa média está calculada. As próximas funções que veremos são as funções mínimo e máximo. Essas funções retornam, respectivamente, o menor e o maior valor de um intervalo de célula. Na célula B17, vamos digitar igual mínimo e abre parênteses. Como nas fórmulas anteriores, vamos selecionar o intervalo B2 ao B13 e pressionar a tecla Enter. O valor mínimo será apresentado. Na célula B18, faremos o mesmo processo. Digite igual máximo, abre parênteses, e escolha o intervalo B2 ao B13. E pressione Enter para confirmar. Esta função é útil para vermos qual foi o melhor e o pior valor que tivemos no ano. Essas funções são uma alternativa ao complemento à formatação condicional. A função lógica que veremos é a função C. Essa função pode ser usada para aplicarmos ações de acordo com condições. Por exemplo, podemos fazer uma fórmula onde, se o meu total for maior que a meta definida, então escreva aprovado em uma célula. Se não, coloque reprovado. Vamos ver como funciona. Digite na célula C19 igual C, abre parênteses. Agora temos que colocar um teste lógico. Para isso, usamos alguns operadores, como sinal de igual, maior e menor. Neste exemplo, vamos clicar em B15, que é o nosso total, e colocar um sinal de maior. Agora, clique em B19, que é a nossa meta. Dessa forma, já preenchemos a condição inicial, que foi definir o teste lógico. Agora, temos que aplicar o que ocorrerá no caso do teste ser verdadeiro, ou seja, o total superar a meta. E o que fazer se o teste for falso, isto é, o total não superar a meta. Digite um sinal de ponto e vírgula e, entre aspas duplas, digite o texto aprovado. As aspas duplas indicam que o valor da célula deve ser um valor absoluto e não uma função. Poderíamos ter colocado uma outra função, como a função de soma, ao invés de escrever aprovado. Digite outro ponto e vírgula e, novamente, entre aspas duplas, digite reprovado. Agora pressione Enter. Nossa função C está pronta. Vamos revisá-la. Se a célula B15, que é o total, for maior que a célula B19, que é a meta, então escreva aprovado.
Se o total for menor ou igual à meta, escreva reprovado. Com isto, finalizamos este capítulo, onde aprendemos o conceito de fórmulas e funções e como usar as fórmulas básicas do Microsoft Excel. Imagine uma situação em que tivéssemos uma planilha de compras efetuadas no mês e quiséssemos ver somente as compras de um dia, de um tipo ou quantidade. Ao invés de ficarmos procurando os dados que queremos, podemos instruir o Excel a exibi-los. Isso pode ser feito através da ferramenta Filtro. Esta ferramenta, em geral, pode ser aplicada de maneira muito simples. Como exemplo, vamos filtrar as células levando em consideração a data de compra. Selecione a coluna E e clique em Classificar e Filtrar na opção Edição. Em seguida, escolha Filtro. Isso aplicará o recurso chamado de autofiltro. Automaticamente, você verá que o cabeçalho terá um botão com uma seta de seleção. Coloque o mouse em cima do botão e você verá que o filtro está configurado como Mostrando Tudo. Vamos configurá-lo para nos mostrar as compras do dia 11 de outubro. Clique no botão com a seta de seleção e veja que na parte inferior do menu temos a opção 2007 selecionada. A opção 2007 tem opções subordinadas, como outubro, que por sua vez tem outras opções subordinadas, que são os dias do mês. Se desmarcarmos a opção 2007, automaticamente suas subordinadas serão desmarcadas. Clique em 2007 para desmarcar todas as opções. Em seguida, clique na opção 11, abaixo de outubro e 2007. E clique em OK. Apenas as células na qual a data da compra seja igual a 11 de outubro de 2007 serão exibidas. Note que na barra lateral, o número que identifica as células afetadas pelo filtro está em azul, ou seja, apesar do produto shampoo ser listado como o primeiro da lista, seu nome não foi mudado, ou seja, ele ainda é a célula A5. Se quiser cancelar o filtro, clique em Classificar e Filtrar e selecione Filtro. Agora nós iremos aplicar um filtro nos campos que serão interessantes. Vamos selecionar o intervalo B1 ao E10 e aplicar o filtro na opção Classificar e Filtrar e selecionar Filtro. Pronto! Com este recurso, podemos exibir somente os produtos de um tipo, de um determinado valor, pela quantidade adquirida ou pela data da compra. Outro modo de aplicarmos o filtro é diretamente em uma célula. Clique com o botão direito do mouse em uma célula da coluna B que contém o texto higiene. Selecione Filtrar e depois Filtrar por valor da célula selecionada. Rapidamente, o filtro é criado e aplicado. É importante notar que podemos combinar os filtros. Por exemplo, podemos mostrar apenas os produtos de higiene que foram comprados no dia 11. Para isso, é só escolher Higiene na coluna Tipo e na coluna Data da compra, escolher o dia 11. Além da ferramenta de filtragem, temos a ferramenta de classificação. Através dessa ferramenta, podemos automaticamente ordenar os dados em ordem crescente ou decrescente. Para efeitos de exemplo, vamos primeiro cancelar os filtros. Depois, selecione a célula Produto, clique em Classificar e Filtrar e selecione a opção Classificar de A a Z. Desta forma, as linhas serão ordenadas em ordem crescente. É necessário tomar certos cuidados ao utilizar a ferramenta Classificar, pois, ao contrário da ferramenta Filtro, a classificação, também chamada de ordenação,
altera as células. Se clicarmos no botão Desfazer, na parte superior, na barra de ferramentas, veremos que antes da ordenação, a célula A2 continha o produto sabão em pó. Clicando em Refazer, também localizado na barra de ferramentas, veremos que a célula A2 contém o produto biscoito de polvilho. Já com a filtragem de dados, isso não ocorre, como vimos anteriormente. Assim, terminamos este capítulo, onde aprendemos como filtrar rapidamente os dados relevantes e ordenar ou classificar dados da planilha.